Bom dia, igreja. Ainda de pé, vamos aproveitar que nós estamos de pé. Vamos glorificar mais uma vez o nome do Senhor. Pai, nessa manhã, nós bendizemos o Teu nome, Senhor. Te agradecemos pelo culto, Pai, que nós estamos prestando ao Senhor. Te louvamos, Pai, porque o Senhor tem uma palavra aos nossos corações. Eu oro agora para que o Teu Espírito, Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, revela o Teu coração aos meus irmãos. Assim como o Senhor falou comigo, fale com eles, Pai. Que a Tua palavra, Pai, seja como uma espada que discerne o corpo e o espírito, Pai. Senhor, sonda, o Senhor é aquele que sonda os corações. Sonda o coração de cada um aqui, Pai. Nós queremos sair daqui transformados, queremos sair daqui vivificados pelo Senhor. Queremos sair daqui, Pai, valentes do Senhor, adoradores do Senhor. Homens e mulheres, Pai, que não negociam com o pecado, mas se rendem à Tua presença. Deus, toma conta agora desse momento, Pai. Que o Teu nome seja exaltado. Nós Te glorificamos e bendizemos o Senhor. Amém. Pode se sentar. Louvado seja Deus. Quero primeiro começar agradecendo ao Senhor pelo dom da vida, agradecendo ao Senhor pela saúde que Ele tem nos dado. Eu tenho pensado muito sobre isso, irmãos. A vida, ela é breve. E eu estava aqui falando com Deus, e o Senhor colocou algo no meu coração, André. Pregue como se fosse a última vez. Eu não creio que será a última vez. Mas o que eu entendi do Senhor é que é para que eu desse o meu melhor, como se fosse a última vez. E eu vejo isso na vida de Davi, e é o homem que nós vamos conversar hoje. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Um homem adorador, mas ao mesmo tempo um homem valente. Ele lutava as guerras do Senhor, mas ao mesmo tempo ele sentava no campo, pastoreava as ovelhas. E Davi escreveu mais de 70 salmos na Bíblia. Dentre eles, alguns salmos que são os mais conhecidos, como os Salmos 23, o Salmo 51. E eu tenho assistido a série lá do Amazon Prime, embora seja algo artístico, né? Tem um pouco de poesia também, eles tomam a liberdade para... Aquela série me inspirou a pensar e conseguir aprofundar um pouco mais sobre a vida de Davi. Então, quando você vê ele escrevendo um salmo e tocando a harpa, eu ficava pensando, como seria isso, né? Talvez aquela série me ajudou a ter um pouco mais de clareza de como que era sentar no campo, adorar a harpa. Quando Saul talvez estava possesso por um espírito maligno, ele convidava Davi e a alma de Saul se aquietava. E eu conversei com o Dani. O Dani falou, vamos marcar a próxima. Eu falei, vamos. E o Senhor escolheu esse dia e eu perguntei, Espírito Santo, tem 2 palavras no meu coração. Compartilhei isso com o Dani. E eu creio que o Senhor nos levou a direcionar essa palavra. E o título dela é A Harpa e a Espada. Repita comigo, a harpa e a espada. Salmo 144, verso 1, ele diz: Bendito seja o Senhor, rocha minha, que treina as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. Irmãos, eu tenho aprendido a ler a Bíblia, não assim, bendito seja o Senhor, rocha minha, que treina as minhas mãos para a batalha e os dedos para a guerra, mas parando e refletindo. Reflita comigo. Bendito seja o Senhor. Como que ele inicia o Salmo? Bendito seja o Senhor. Ele inicia o Salmo glorificando Deus. Ele declara, rocha minha. Quando Davi fala rocha minha, ele está entregando e falando, olha, o meu sustento, o meu conforto, a minha segurança estão no Senhor. Então não é simplesmente 2 palavras. Ele está derramando ali a alma dele falando, o Senhor é a minha rocha. E ele treina as minhas mãos para a batalha. E aí me vem a espada na mente. E os dedos para a guerra. E os dedos remetem à harpa. Embora a Bíblia não declare que a harpa exatamente, certa vez eu ouvi o pastor Luiz Hermínio pregando sobre as mãos para a batalha e os dedos para a guerra, muitos anos atrás. E aquilo
Quando ele falou aquilo, eu falei, uau, isso faz um sentido absurdo na minha cabeça. Mãos para a batalha e dedos para a guerra. Davi, ele tinha a habilidade de navegar entre ser um guerreiro e ser um adorador. Entre ser um adorador e ser um guerreiro. Durante muito tempo isso ficou no meu coração. E eu pensava sobre Davi, eu me lembrei hoje cedo enquanto eu orava. Em 2010 eu fiz um intercâmbio em Chicago, eu fiquei 40 dias lá para estudar inglês. E eu fiz um propósito com Deus de jejum e oração. E eu ficava boas horas na parte da tarde, buscando a presença. E eu fiquei pensando, né? Eu falei, olha, glória a Deus, porque o Senhor tinha me dado um coração. E eu tenho pedido para que Ele sustente isso. Apaixonado, porque você imagina, você está lá nos Estados Unidos. Você tem a chance de aproveitar, de descobrir, de fazer várias coisas. E o que o Senhor me colocou no meu coração? André, é um tempo de você se separar, de buscar a minha face. De jejuar. E aquilo foi um testemunho para a irmã lá mexicana que me recebeu. Ela ficava olhando e falava, menino, você só fica aí no quarto. E eu estava buscando a Deus. E naquela época eu estava estudando justamente sobre Saul e Davi. O coração obstinado e arrogante que Saul tinha. Saul, meus irmãos, ele era moço e belo. Ele foi o primeiro rei levantado. Após o período de juízes, o povo estava clamando que houvesse um rei, como as outras nações tinham. E Deus levanta então Saul. E eu vou avançar um pouquinho ali, o pessoal da projeção. Coloca ali em 1 Samuel 9:2. Olha só o que ele fala sobre Saul. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. Os mais altos batiam nos ombros de Saul. Saul cuidava das jumentas da família. Eu vejo várias semelhanças com a vida de Davi. Mas Saul, ele tinha um coração arrogante e orgulhoso. Embora ele tenha sido rei por um tempo, a Bíblia fala, num dos versículos mais pesados na minha visão, lá em 1 Samuel, capítulo 16, eu estava refletindo sobre isso hoje pela manhã também. Verso 13, ele fala o seguinte, verso 12, perdão. 1 Samuel 16, 12. Então, Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levanta-se e unja-o. Samuel apanhou um chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Na sequência, o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E aí, enquanto eu lia Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Não retires de mim a tua presença, mas restitui-me a alegria da tua salvação. Aleluia! Meus irmãos, quando Davi escreve no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim o teu espírito. Não me retires da tua presença. Ele sabia o que havia acontecido com Saul. Ele sabia. Davi, ele era um adorador e um guerreiro que triunfou porque ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Quando nós pensamos em Davi, normalmente a gente pensa no gigante caindo, no trono, na coroa, no rei. Mas hoje eu quero trazer uma outra perspectiva. Das mãos que estabelecia, que liderava a harpa e que liderava a espada. Havia sensibilidade na presença de Deus, mas havia firmeza diante das batalhas. Havia lágrimas no secreto, mas havia coragem no campo de guerra. Lágrimas no secreto, coragem no campo de guerra. Quantos de nós temos querido ir às batalhas, mas sem derramar as lágrimas no secreto? Meus irmãos, as lágrimas eram vencidas antes, as batalhas. As lágrimas, eu penso que era um combustível que alimentava Davi. E o Senhor conduzia. Eu vejo então que há uma necessidade para nós hoje. Há de ser um povo de harpa e de espada. Um povo que sabe adorar, mas que também sabe se posicionar. Um povo que chora na presença, mas que não recua na batalha. Um povo que se quebranta diante de Deus, mas permanece firme diante do mal. A harpa e a espada. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que treina as minhas mãos para a batalha e os dedos para a guerra.
oro então para que o Espírito Santo traga revelação ao seu coração. E que essa mensagem possa te inspirar a navegar entre a harpa e a espada. Amém? Antes de aprofundar então nesses dois pontos, eu quero trazer um pouco de contexto histórico. Eu acho importante quando a gente está estudando a vida de um personagem, de um homem, de uma mulher, entender qual é o contexto que ele estava inserido. Davi, então, ele surge num momento, como eu citei no início, importante da história de Israel. O povo havia saído do período de juízes. Ô tio, tá vindo a língua aqui, tio. Daqui a pouco eu vou ter que ir de novo, né? Chega, tá lá, pastor. Meu Deus, Senhor. Vamos lá. Saul, moço e tão belo, ele tinha sido escolhido por Deus para ser o primeiro rei de Israel. O povo havia pedido isso. No início ele demonstra humildade, lá em 1 Samuel 9:21. Coloca, por favor, 1 Samuel 9:21. Ele foi usado por Deus em batalhas. Olha isso. Saul responde: acaso não sou eu um benjamita, da menor das tribos de Israel, e não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que estás me dizendo tudo isso? No momento que ele foi escolhido. Fala, pô, mas eu sou pequeno. Mas com o tempo, a desobediência e o orgulho se levantaram. Em 1 Samuel capítulo 13, do verso 11 ao 14, ele oferece sacrifício sem esperar Samuel. Samuel dá uma diretriz clara. Nós vamos ler juntos aqui. Perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Samuel falou assim: olha, espera que eu vou chegar e nós vamos oferecer sacrifício juntos. E Saul responde: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinha chegado no prazo estabelecido, ou seja, a culpa é sua, Samuel, e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal. Eu não busquei o Senhor, por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel: você agiu como um tolo. Você desobedeceu ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor, Saul. Obediência. Meus irmãos, obediência. Obediência nos mínimos detalhes. Eu quero perguntar a você hoje, o que você tem feito quando você está sozinho? O Senhor me incomodou algo tão simples, umas 3 semanas atrás, né? Eu fui num posto abastecer, uso um aplicativo, era promoção naquela terça-feira, e a pessoa falou, olha, se você colocar que você está colocando gasolina aditivada, você vai ganhar X% de redução. E eu estava colocando a comum. Eu falei, tá bom. Meus irmãos, o Senhor me incomodou tanto naquilo, mas tanto. André, está errado. Está errado. Eu falei, Senhor, me perdoa. Eu vou voltar lá a próxima vez que eu abastecer de novo. Vai ser na terça-feira da promoção e eu vou pedir para colocar o que é certo. O que é certo e pronto, acabou. Voltei no posto. Pedi para abastecer. O frentista ficou me olhando e falando, mas você não vai colocar da promoção? Eu falei, meu amigo, eu estou colocando a comum ou aditivado? Ele falou, a comum. A comum está na promoção ou não? Ele falou, não. Eu falei, então coloca o que der certo. Ele ficou olhando para mim e ele falou, você é o primeiro homem que faz isso. Testemunho. Obediência nos pequenos detalhes. Eu creio que o Senhor está nos levantando. Se você quer viver um próximo nível de adoração, eu estou dando um exemplo tão simples, mas é obediência nos mínimos detalhes. Não adianta, meus irmãos, nós falarmos de Brasília, se nas pequenas coisas você não for fiel. É nas pequenas coisas. Obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Ao ser confrontado por Samuel, Saul, ele se justifica. Ele fala que ele havia obedecido, mas ele joga parte da culpa em Samuel e no povo. Ele tinha um espírito obstinado, uma posição arrogante, insubordinado. E aí Samuel então declara que Deus rejeitara Saul como rei. Mas os filisteus estavam pressionando Israel. Tinha uma crise de liderança, havia ameaça, instabilidade, e Deus estava levantando não apenas um novo governante, mas Deus falou que estava levantando um homem segundo o seu coração.
1 Samuel 16:7. E é aqui que entra Davi. O Senhor, contudo, disse a Samuel, preste atenção, querido, não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o quê? O Senhor vê o quê, igreja? O coração. Provérbios diz, sobretudo, guarde o teu coração, porque dele procedem todas as fontes da vida. Eu quero te perguntar hoje com muito amor, como está o seu coração nessa manhã? Qual é o nível de obediência que você tem derramado diante de Deus? Davi começa a sua história no campo, ele começa pastoreando, cuidando das ovelhas. Ele era o filho mais novo, ele era o improvável. Inclusive, se você for ver, quando Samuel chega para ungir e pergunta para Jessé, cadê seus filhos? Ele mostra os filhos. E aí Jessé vai lá e fala assim, não é esse, não é esse, não é Samuel, não é esse, não é... Ah, mas não tem mais nenhum? E aí Jessé fala assim, tem mais um, que está lá cuidando das ovelhas. Então chama ele. Ninguém vai sentar na mesa enquanto ele não chegar. A Bíblia fala isso, que todos ficaram de pé. Quando Davi chega, o Senhor fala a ele. E aí Samuel derrama o azeite sobre a cabeça dele. Mas você pensa que ele assumiu o reinado logo depois? Não. Demorou muitos anos, houve um processo. Então nós vamos ver um pouco do panorama da vida de Davi. Ele começou então pastoreando as ovelhas, e aí o pessoal da projeção pode colocar nos versículos que estão acompanhando. 1 Samuel 16, 12 e 13. Ele fala que ainda tem o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Traga-o aqui. José manda chamá-lo, ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Samuel apanhou o chifre, cheio de óleo, e ungiu na presença dos seus irmãos. Davi foi ungido, então ele provavelmente era adolescente. A Bíblia não especifica os anos exatamente, mas provavelmente em torno de 15 anos. Ele era jovem. Depois ele é chamado, depois disso, para tocar harpa diante de Saul. Em 1 Samuel 16, 21 a 23. Davi apresenta-se a Saul e passa a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele. Davi tornou-se, só volta um pouquinho, tornou-se o seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. Sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. E aí Saul sentia alívio e melhorava. Meus irmãos, toda vez que você entra no seu quarto, você adora, você jejua, o Senhor dá ordens, e os espíritos malignos que estão atormentando a sua vida ou a sua família, ou trazendo opressão, ou trazendo travas, ou trazendo batalhas, o Senhor manda que eles sejam dissipados. A adoração, ela rompe barreiras. Davi então ascende após derrotar Golias em 1 Samuel 17. E é maravilhoso, vocês conhecem essa história. O povo estava paralisado. Meus irmãos, eu não estou falando de um povo normal igual aqui nós. A gente está falando de povo de batalha. Era o exército de Saul. Mas tinha um gigante. Aqui nas anotações da minha Bíblia, provavelmente indica perto de 3 metros. E o povo ficou paralisado. O medo paralisou o exército de Israel. E aí Davi chega aquilo, olha aquilo, pergunta para ele, o que está acontecendo? É um gigante que tem afrontado, todos os dias ele vem e faz um desafio. E aí Davi vem e fala, quem é esse incircunciso para afrontar o Senhor dos Exércitos? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos de Deus vivo? Que coragem, irmãos! E aí como que ele vence Golias? Com uma espada? Não. Com uma funda. Isso me surpreende. Porque a espada de Golias era uma das espadas mais importantes daquele período do exército inimigo. E Davi vence-o sem a espada. Isso também para mim remete ao tempo que Davi passava com Deus adorando. Adoração. Ele serve então no ambiente do rei depois dessa vitória. Ele faz laços de amizades com Jonatas. Jonatas, irmãos, ele era o filho de Saul e a pessoa que ia se sentar no trono. Aí eu quero fazer um parênteses aqui.
trazer um contexto de Jonatas. Olha a importância dele. Um homem que era para se assentar no trono, ele pega e faz uma amizade com Davi. Ele entende que Davi havia sido chamado. E ele honra Davi. E ele inspira Davi. Ele ajuda Davi a ser capacitado para as batalhas no momento que ele fosse pegar a espada. Que coração Jonatas tinha? Como que você se sente quando você vê o seu irmão prosperando e se alegrando? Quando não é você que é chamado, é o seu irmão ou a sua irmã, como que fica o seu coração? Você tem conseguido celebrar isso e falar, eu estou com você, eu estou celebrando com você, eu estou alegre com você. Que coração Jonatas tinha? Eles fizeram uma amizade, laços profundos, a Bíblia fala em laços de alma. Mas depois Davi passa anos em fuga, na perseguição e na caverna. Mesmo o homem que era segundo o coração de Deus enfrentava desafios. Em Ziclag, a cidade que foi queimada e as famílias levadas, o povo fala em apedrejá-lo. Mas você sabe o que Davi fez? A Bíblia diz que ele se reanimou no Senhor. Davi buscava se reanimar no Senhor. Meu irmão, quando você está em dificuldade, aonde você tem buscado refúgio? É no Senhor que a sua alma vai ser reanimada. Como o salmista declara, por que estás abatida, minha alma? Por que te preocupas dentro de mim? Espera no Senhor, porque eu ainda o louvarei. Ei, você que está com a alma desanimada hoje, que você que chegou triste, talvez depressivo, busque se reanimar no Senhor. Davi, ele torna-se rei aos 30 anos, em Judá. Então ele leva mais ou menos um período de 15 anos ali para assumir. 15 anos em formação, aproximadamente depois que ele foi ungido. Depois ele reina em Judá por 7 anos. Reina por todo Israel por 33 anos. Ele reinou ao todo 40 anos, meus irmãos. E ele falece com cerca de 70 anos. Faleceu jovem até. Então, entre a unção e o trono, Davi passa pelo campo como pastor de ovelhas. Deus forma ele no secreto antes de colocar ele em público. Deus forma Davi no secreto antes de colocá-lo em público. E aí eu vejo que muitos querem promessas cumpridas, mas não querem viver o processo. Entre a promessa e o cumprimento, Deus trabalha no nosso profundo. O processo faz parte da promessa. O processo faz parte da promessa. Você que está com a alma inquieta, aquieta-te, alma. O processo faz parte da promessa. Amém. Vamos então observar algumas características da harpa e da espada. A harpa, ela traz as marcas de um coração adorador. Antes de Davi aparecer como guerreiro, ele era um adorador. Eu queria ler com vocês Salmos 23. Quando eu li pela primeira vez esse salmo, eu falei, é muita intimidade. O Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Prepara-me um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Depois, medite nesse salmo. Eu falo meditar, não é ler apenas, medite. Vocês verão características de um homem que conhecia ao Senhor em intimidade. A harpa fala para mim de dependência e de consulta. Uma marca muito clara na vida de Davi era que ele consultava o Senhor constantemente. Ele tinha sensibilidade. 1 Samuel 23:2 diz que Davi consulta antes de entrar na batalha. 2 Samuel 2:1, antes de assumir um movimento importante, Davi consulta. 2 Samuel 5:19, Davi já era rei, mas continuava consultando o Senhor. E a minha pergunta hoje, meu querido, quando foi a última vez que você consultou o Senhor antes de tomar uma decisão importante? É simples.
É você perguntar, Espírito Santo, eu devo ir para a direita ou eu devo ir para a esquerda? Espírito Santo, eu devo aceitar essa oferta de trabalho? Senhor, qual a orientação que eu devo dar para o meu filho em relação ao futuro profissional dele? Senhor, o que eu devo fazer no meu casamento? Espera, irmão, Deus vai responder. Dependência e consulta ao Senhor. E a vez que Davi não consultou, quando ele estava lá num tempo em que os reis saíram para a batalha, o que aconteceu? Ele viu uma mulher, Batseba. Essa mulher era linda, só que ela era casada com Urias, que trabalhava em conjunto com Davi no exército. A cobiça pega os olhos de Davi. Eu vejo ele consultar o Senhor em vários momentos, mas naquele momento ele não perguntou: Senhor, eu devo chamar Batseba ou não? Qual seria a resposta, irmãos? É claro que não. Ela era casada. E a Bíblia fala então que Davi comete um dos pecados mais graves da história dele. Ele tem relações com ela. Ela fica grávida. Para esconder isso, ele chama então o exército dele, o líder do exército, fala: coloca Urias na frente para que ele morra. Davi, um homem segundo o coração de Deus, estava arquitetando um plano maligno das trevas para matar um homem que dava vida por ele. E quando Urias chega lá, sabe o que ele faz? Davi fala assim: Urias, vem aqui. Ele dá vinho para Urias, fala: vai se deitar com a sua esposa. Ele fala: como, meu senhor, eu faria isso? O meu líder está lá na guerra, a arca do Senhor está lá, como que eu faria tal coisa? E Urias não vai. E Davi, ainda não contente, dá então uma ordem mais severa ainda: coloca ele na frente, ele precisa morrer. Só que Davi, irmãos, achou que isso ia ficar no secreto. Mas Deus traz luz sobre a nossa escuridão. E aí chega Natan, um profeta. E Natan é um dos versos que eu vou passar um pouco mais aqui. Eu fico impressionado em 2 Samuel 11. Coloca para mim, por favor, 2 Samuel 11. Próximo 12. Eu vou ler com vocês. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço. Não, perdão. Capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12, isso. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natan. Ao chegar, ele disse a Davi: ouça essa historinha. 2 homens viviam numa cidade, um era rico e outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e esse não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou dos seus bois para fazer uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natan: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Davi, você é esse homem. E continuou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu te ungi rei de Israel e livrei das mãos de Saul. Dê a você a casa e as mulheres do seu Senhor, dê a você a nação. E se tudo isso não fosse suficiente, eu teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família eu trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e elas darei a outro. Ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, Davi, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi, sabe o que ele disse? Pequei contra o Senhor. Davi põe a cara no pó e fala: pequei contra o Senhor, somente contra ti eu pequei, Senhor. E aí ele escreve Salmo 51, irmãos. Passa-se mais ou menos um ano. E lendo esses salmos hoje pela manhã, olha o que Davi escreveu: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a sua multidão de misericórdias.
Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões. O meu pecado está sempre diante de mim. Por que esse verso está escrito? O meu pecado está sempre diante de mim. Porque levou cerca de 1 ano para ele ser confrontado. O homem, segundo o coração de Deus, havia pecado no secreto. Mas Deus o confrontou. Pequei contra ti somente, fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes saber a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. Meus irmãos, eu lembrei hoje cedo aqui, quando eu me converti, eu frequentava a igreja Hollins em Pompeia. E eu lembro quantas vezes eu ia e voltava a Marília Pompeia, e eu ia cantando aquela música. E me perdoem porque a minha voz não é para isso. Não sou afinado, mas... Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de... Aqui, me ajude aí, por favor. Mas uma coisa tenho, de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu. Coração disposto a ouvir o que Deus quer. A máxima glória da Deus, toda honra, da glória. O Senhor nos dá um coração, Pai, quebrantado e humilde na tua presença. Senhor, ensina-nos, Pai, os teus caminhos. Para onde nós iremos? A tua palavra disse: só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Senhor, dá-nos um coração que te agrade. Nessa manhã, sonda o profundo de cada irmão aqui, Pai. Oh, Senhor. Meus irmãos, eu lembro diante do Senhor, eu ia chorando, as lágrimas caindo. Eu falava: Senhor, dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. E eu li esse verso que falava o seguinte: purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo. Eu ficava pedindo: Senhor, purifica-me com esopo. Irmãos, eu nem sabia o que era esopo. E aí o Senhor ministrou no meu coração: André, você não precisa do esopo para ficar limpo. Isso é do Antigo Testamento. Eu te fiz limpo. Quando Jesus morreu na cruz, os seus pecados foram perdoados. Você foi restaurado, meu filho. Aleluia! Você foi restaurado, irmão. Mas você precisa tomar posse disso hoje. De nada adianta o Senhor Jesus ter morrido na cruz se você não tomar posse. Se você não perseguir a obediência. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. A história de Davi, irmãos, não termina de uma forma negativa. Davi termina como homem segundo o coração de Deus. A família de Davi sofreu por causa do pecado. Lê depois Absalão tentando roubar o seu trono. O que aconteceu entre Aminon e Tamar? Leia depois. Mas ainda assim, foi um dos homens mais profundos em termos de intimidade com Deus.
Um homem que sabia manejar a harpa. Um homem que sabia as marcas da espada, uma vida de coragem. Um homem que se posicionava. Enquanto o exército estava paralisado, Davi: quem é esse filisteu incircunciso? Tu vens contra mim, contra a espada e com lança, porém eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Não era só uma batalha militar, irmãos. Era uma afronta à honra do Deus vivo. Era a honra de Deus que estava em jogo. Você não pode viver anestesiado diante do pecado, da omissão, do medo. O medo que tem paralisado os nossos jovens nas universidades. É um tempo que os jovens vão se levantar e se posicionar. Amém. Glória a Deus. Os pais vão se posicionar. Ei, pai, você precisa discipular seu filho. Ensiná-lo a Bíblia. Ensiná-lo a orar, ensiná-lo a jejuar. A espada fala de coragem. Davi enfrentou guerras. Ele tinha uma valentia nascida da convicção de quem Deus era. Meus irmãos, tem um versículo, 2 Samuel 5:20, eu estava lendo essa semana. Então veio Davi, 2 Samuel 5:20. Então veio Davi, ali os derrotou e disse: o Senhor rompeu os meus inimigos diante de mim, como as águas rompem barreiras. Você parou para pensar o que é como as águas rompem barreiras? A ideia de uma enxurrada. Os inimigos sendo vencidos com uma força irresistível. Que intimidade é essa? Há coisas que precisam ser enfrentadas nessa manhã. Pecados que precisam ser confessados. Conversas que precisam ser tidas. Decisões que precisam ser tomadas. Ciclos que precisam ser interrompidos. Posicionamento, coragem. A harpa nos ensina, irmãos, a permanecer na presença. A espada nos ensina a permanecer firmes na batalha. Mas o arrependimento nos ensina a permanecer humildes diante da graça de Deus. Não há harpa nem espada com coração orgulhoso. Só há harpa e espada com coração quebrantado e sensível à voz do Senhor. Eu creio que o mesmo Deus que formou Davi, Ele ainda forma, Ele corrige, Ele restaura, Ele levanta um povo hoje, que quer andar de mãos limpas e coração puro. Que o Senhor levante em nós um povo de harpa e de espada. Um povo que caminha com intimidade. Um povo que conhece o seu Deus. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que treina as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. Fique de pé para nós orarmos.